Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Patrícia e hoje eu vim contar para vocês um sonho que eu tive com o arrebatamento. Mas antes eu quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que diz assim: está no livro de Jeremias, no capítulo 23, no versículo 28, que diz assim: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra. Amém? Amados, eu tive esse sonho com o arrebatamento e no sonho foi muito rápido, né? Foi um sonho bem rápido, assim. A gente não consegue mensurar o tempo, mas eu sei que foi rápido porque não tinha muita informação. Bom, eu estava em uma praça, eu acredito que era uma praça, parecia muito com a Praça da Sé aqui em São Paulo. E de repente tinha muitas pessoas, mas de repente escurecia muito rápido. E era um escuro assim, realmente denso. Não era um escuro de noite, era uma coisa assim que não dava para você enxergar, né, quem estava na sua frente, muito bem. E na hora que escurecia, rapidamente começavam a descer do céu tubos. Não era tubos, né? Mas era assim, é que as coisas de Deus a gente não consegue explicar muito, porque a nossa mente não consegue explicar, né? A gente não tem palavras, mas eram como raios de luzes, né? Que desciam e cada raio de luz daquele descia em uma pessoa e assim, era tipo assim, uma pessoa aqui, uma ali, outra lá e ali no meio ficavam pessoas que não recebiam aquele raio de luz e pessoas que recebiam, né? E aquelas pessoas eram levadas e eu via assim as pessoas sendo levadas por aquela luz e via também as pessoas ficando. E na hora que eu tava olhando assim, eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, né? Era como se eu nunca tivesse ouvido falar daquilo. No sonho eu não sabia do que se tratava, né? Claro que eu já ouvi falar, já tinha ouvido falar do arrebatamento nesse sonho, mas eu não sabia do que se tratava. No sonho eu estava tipo assim, sem saber o que estava acontecendo, sabe? E naquela hora eu também era tomada por aquele raio de luz, por aquele floco de luz, né? Foco de luz. E eu começava a subir, só que assim, não era rápido, era bem devagar. E eu começava a subir, né? Subindo, subindo. E na hora que eu estava chegando, assim, gente, era uma coisa assim muito linda. Não dá para explicar. Eu chego e fico meio emocionada, porque eu sentia naquela luz uma alegria, eu sentia um. Nossa, era um sentimento inexplicável mesmo. Eu sentia uma alegria tão grande tomando conta de mim, um gozo, uma felicidade, sabe? Eu esquecia de tudo, eu esquecia de família, eu esquecia de tudo. Ali naquela hora eu só conseguia sentir aquela luz. Só que na mesma hora que eu tava sentindo toda aquela alegria, todo aquele gosto, daquela felicidade, alguém me puxava para baixo. Eu acredito que era um homem, mas eu não conseguia ver, né? Era uma voz de homem. Ele me puxava por uma perna e ele falava assim: "Você não vai". Ele falava: "Você não vai" ou "Você não vai agora". Eu não lembro muito bem, mas eu acho que ele falava assim: "Você não vai agora". E eu descia, e na hora que eu descia, já tinha uma bagunça embaixo, já tava tudo assim, parecendo que tava uma guerra. Tinha muitos policiais, muito, muito, muito. Só que aqueles policiais, eles vestiam roupas parecidas com roupas do exército, só que negras. Eram roupas muito pretas mesmo, assim, capacete preto, a roupa preta, a arma deles era arma como que de fuzil gigante, assim, e preta também. Era muito, muito, muito preto. E eles começavam a colocar a gente dentro de celas, pareciam celas. E ali naquelas celas eu entendia que aquelas pessoas que estavam naquela cela era gente que conhecia o evangelho. Era gente que estava desviada da palavra de Deus. E naquela cela era um lugar reservado só para quem era crente, quem já foi crente um dia e não era mais. Sabe, pessoas conhecedoras da palavra. E ali, quando a gente entrava ali naquela cela, na hora que eu ia entrando, eu me dava de cara assim, me deparava com um bispo muito conhecido aqui no Brasil, uma igreja muito famosa, muito conhecida. E aquele bispo,
Naquele momento ele se arrependia, né? Mas não adiantava mais, porque o caos já estava tomado. E ele se arrependia e ali, mesmo naquela cela pequena, apertada, porque era muito apertado, eles colocavam a gente assim, de uma maneira que a gente não conseguia nem se mexer, sabe? E mesmo assim ele tentava defender a gente, ele passava pra gente que ele estava totalmente arrependido. E ele começava a defender a gente, meio que da mesma vida dele por a gente, né? E foi isso, e eu acordei, né, irmãos? E quando eu acordei desse sonho em diante, no mesmo dia, eu fui na casa do Senhor, eu fui buscar a Deus e eu entendi, né, que aquilo ali era Deus falando comigo, que se eu não estivesse na posição, se eu não estivesse ali fazendo a vontade de Deus, no dia eu não seria levado, eu seria deixado para trás, né? E uma coisa, uma lição muito importante que eu aprendi é que a gente não deve falar, é um falso profeta, isso, aquilo, sabe? Porque Deus é misericordioso. E se ele quiser salvar na última hora, ele vai salvar, sabe? Então não cabe a mim, não cabe a você julgar, sabe? Se é um falso profeta, se é um enganador, deixa ele nas mãos de Deus, porque Deus vai tratar com ele. Amém? E desde esse dia em diante eu tenho estado na presença de Deus, né? Deus tem me fortalecido. Eu não tenho mais saído dos caminhos do Senhor, não tenho mais essa vontade de sair dos caminhos do Senhor. Hoje a minha maior vontade mesmo é aguardar a vinda de Deus, sabe? Todos os dias eu penso nesse dia, todos os dias eu espero com alegria esse dia. Eu não vejo a hora que esse dia vai acontecer, né? Tenho me preparado para esse dia. E isso, para vocês terem uma ideia, já fazem mais de 3 anos, né? Foi no começo de 2017. E desde lá até cá eu tenho estado firme na presença do Senhor para a honra e a glória de Deus. Amém? Bom, esse foi o sonho, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe essa mensagem diante, né, para que outras vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Deus abençoe.